Olá, amigos queridos da TV Nova Luz, a TV que foi criada para iluminar os nossos dias. É um prazer enorme darmos continuidade ao nosso curso de toda segunda-feira, às 21 horas. Nós estamos estudando Leon Denis, né? Nosso querido mestre Leon Denis, o seu livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, e o nosso programa chama O Ser, o Destino e a Dor. Já estudamos as duas primeiras partes, né? A parte, o problema do ser, quer dizer, o ser, a segunda parte, o destino, e estamos na terceira parte, que são as potências da alma. E na semana passada nós vimos o capítulo 20, que foi o início da terceira parte, que é as potências da alma, e Leon Denis examinou a vontade, essa energia poderosa que todos nós temos, a energia de Deus, né? É a vontade, é o chefe do nosso departamento mental. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Então, nós somos energia pura e que, através da nossa vontade, nós podemos movimentar essa energia em direção àquilo que pretendemos atingir, né? Seja nossos irmãos, seja algum local, nós temos vontade poderosa para isso. E Denis encerra aquele capítulo dizendo: quando tivermos criados esse domínio sobre a própria mente, nada mais iremos temer. Teremos feito do nosso eu inferior e frágil uma alto e poderosa individualidade. Hoje nós veremos o capítulo 21, que Denis examina a consciência. Meus irmãos, que estudo profundo que Denis traz nesse capítulo 21. Ele fala sobre a consciência e o sentido íntimo. Porque a nossa consciência, conforme diz aqui Denis, ela tem várias camadas. Nós temos vários níveis de consciência. Ele diz: a alma pode ampliar o seu poder dentro e fora de si mesmo, por meio dos seus sentidos e de suas energias latentes. Esse processo pode ser alcançado pela ciência, pela meditação, pelo trabalho ou pelo exercício moral. Então, todas as vezes que nós buscamos o conhecimento, quer dizer, através da ciência, que a gente busca o conhecimento, como conhecer a nossa mente, os poderes da nossa mente, como nós podemos meditar a respeito desses conhecimentos adquiridos, trabalhar sempre no bem e, ao mesmo tempo, ampliando o nosso potencial moral, ou seja, a nossa capacidade de amar, então nós vamos nos tornando uns seres mais iluminados, ampliando, né, passando pelas camadas inferiores da nossa consciência até chegarmos àquela consciência plena, aquela consciência cósmica, como disse o Dr. Robert Silvestre de Rope, né? Robert Rope, tem um estudioso americano que faz o estudo dos níveis da consciência. Victor Hugo escreve, segundo Denis, no Postscript de ma vie, ele chamou assim no pós-escrito da minha vida, né? Victor Hugo diz: é dentro de nós que devemos olhar o exterior. Nós só vamos compreender totalmente o exterior de nós quando nós compreendermos que todo esse exterior está dentro de nós. Então, é dentro de nós que, como diz Victor Hugo, que devemos olhar o exterior. Inclinando-nos sobre esse poço, avistamos a uma distância de abismo, em estreito círculo, o mundo imenso
que está à nossa disposição. Muito profundo, meus irmãos, muito filosófico. Então, mergulhando nesse poço, como diz Victor Hugo, Denis lembra as palavras de Victor Hugo, né? Victor Hugo, mergulhando nesse poço, nesse abismo imenso que existe dentro de nós mesmos, dentro da nossa própria história, é que nós vamos compreender esse imenso mundo do qual nós pertencemos. Ou seja, do microcosmos ao macrocosmos, nós somos todos, estamos todos interligados. As profundezas da alma ligam-se à grande alma universal. Por isso, temos necessidade das mais belas aspirações, do bem e do belo, o desejo de saber, pode-se vislumbrar o futuro e daí que vem as predições. Então, o que Denis está dizendo é que as profundezas da nossa alma, ou seja, esse abismo profundo que somos nós mesmos, na visão junguiana é o si mesmo, né, o self, é nessa perspectiva de conseguir enxergar dentro de nós mesmos todos esses registros que nós temos, né? Todos esses arquétipos, falando a linguagem junguiana, todo esse inconsciente coletivo, tudo isso que está dentro do nosso psiquismo, é que aí dentro é que estão, como diz Denis, as mais belas aspirações. É dentro de nós mesmos que nós vamos buscar esse desejo imenso que a gente tem pelo belo, pelo que é bem, né? Pelo bem em detrimento do mal, pelo que é belo, pelo desejo de saber e até vislumbrar o futuro, porque numa perspectiva da alma humana, numa perspectiva da eternidade, presente, passado, futuro é tudo uma coisa só. Na verdade, Deus é sempre presente. Por isso, tantos espíritos nos recomendam a viver o aqui e agora, fazer o melhor possível dentro do nosso presente, porque o passado que está registrado aqui dentro de nós, ele já passou, né? Já vivenciamos. É claro que temos os seus registros, porque faz parte do nosso crescimento moral e espiritual, toda essa trajetória evolutiva. Já falamos sobre isso quando Denis faz uma analogia com o rio recebendo seus afluentes, né? Nós somos esse rio e cada afluente corresponde a uma existência e essas existências trouxeram ganhos para a nossa alma imortal, para a nossa vida. Porque, na verdade, é bom que a gente repita que nós só temos uma vida e múltiplas existências. Porque uma existência só é um estalar de dedo na grandiosidade da nossa vida. É nesse eu profundo, como diz Denis, que estão as raízes também mais profundas do mundo invisível, onde estão as raízes mais profundas do mundo invisível. São raízes que não são vistas pelo mundo visível, pelos nossos 5 sentidos. Segundo William James, diz Leon Denis, a consciência é o centro da personalidade e está na alma, que é indestrutível. Então, essa persona, essa personalidade que nos movimenta nessa vida presente, movimenta agora, essa personalidade é resultado do somatório de muitas outras personalidades que tivemos. Por isso, as personalidades que tivemos trazem para a alma imortal, que é a individualidade, trazem ganhos, perdas e ganhos, né? Imitando Lia Luft, traz perdas quando nós, equivocadamente,
caminhamos distraídos das leis sábias do nosso Criador. Então, nós temos algumas perdas, temos que repetir algumas lições. E ganhos, porque aprendemos muitas coisas até com nossos erros, com os nossos equívocos. Então, assim, o que o William James está dizendo? William James é um pesquisador americano também, que ele diz que a consciência é o centro da nossa personalidade. A consciência está na alma humana, né? Está no nosso psiquismo, no nosso eu profundo, a consciência. E ela é o centro da personalidade. Eu imagino, né, o que ele quis dizer, eu acredito que ele quis dizer que nós vamos construindo na nossa alma essa personalidade definitiva, ou seja, cada personalidade nós trazemos para a nossa individualidade uma personalidade renovada. Porque ao desencarnarmos, vamos deixar bem claro isso, ao desencarnarmos, Leila Brandão, que sou eu, Leila Brandão, que sou eu, essa personalidade, ela não vai existir mais quando eu desencarnar. Ela vai ficar, né? Eu vou enterrar, digamos assim, essa personalidade junto com esse corpo físico que me movimentou, que me abrigou nessa existência. Então, essa persona, quer dizer máscara, essa personalidade, vai acabar aqui. Mas eu vou levar dessa personalidade muitos ganhos. Cada programa desse de estudos que nós realizamos na TV Nova Luz são muitas conquistas para a minha alma. Enquanto eu estou falando para vocês, tentando compartilhar os estudos, eu estou aprendendo também. Eu tenho que falar daquilo que eu acredito. Então, eu estou aprendendo com o Denis a ver a vida de uma forma mais ampla. Estou ampliando o meu nível de consciência. Então, à medida que nós vamos desenvolver esses estudos, vocês vão ver que existem realmente várias camadas na nossa consciência. Dr. Robert Silvestre de Rope, ele escreveu os níveis de consciência em 5 níveis, dizendo que no primeiro nível está o materialismo. Quando você imagina que a vida é do berço ao túmulo e que no túmulo termina a sua vida, né? Você está num nível de consciência muito pequeno. Porque como pode imaginar que uma alma imortal criada para o amor e a felicidade possa terminar no túmulo? Como que nós podemos imaginar que o ser humano, com toda essa inteligência, com todas essas conquistas dos nossos ancestrais, como que a gente pode supor que tudo isso vai se perder, né? Então, isso é um nível de consciência muito pequeno, é um nível que não quer expandir para o universo afora. E depois tem um nível de consciência 2, segundo Hope, o segundo nível de consciência, é quando o ser humano já começa a despertar a sua consciência maior, quando ele diz assim, mas a vida não pode ser só isso, né? Eu não posso valer menos do que um animal, valer menos do que uma árvore. Tem árvore que vive na Terra 100 mil anos, tem animal que vive na Terra 500 anos, árvores que vivem 300, 400 anos, e o ser humano vai viver tão pouco. E dentro desse tempo de vida, a gente ainda vai passar 1/3 dormindo? Para que serve o sono, os sonhos? Para que servem as nossas conquistas morais, intelectuais? Então, já é um segundo nível de consciência quando o ser humano está buscando a entender o sentido da vida. E outro nível de consciência, um terceiro nível, segundo o Dr. Hope, é quando ele transcende o seu eu. Ele fala, não, esse eu aqui,
não sou eu, na verdade, né? Eu não sou eu sou muito mais do que esse eu vim de ontem, né? Eu trago uma personalidade do passado, eu trago conhecimentos de vidas anteriores, ainda que eu acredite que esse conhecimento venha dos meus ancestrais, mas é um nível de consciência que me coloca a questionar até, como diz Descartes, penso, logo eu existo. E tem o quarto nível de consciência, quando o ser humano já despertou que ele há de ir para algum lugar, que ele não vai terminar no túmulo, e aí encontra razões, caminhos de céu, inferno, ou de múltiplas dimensões, mundos paralelos, encontra outros caminhos. E, por fim, Dr. Hope fala da consciência cósmica, que é aquela consciência do ser integrado a todo o universo, né? Que a consciência é maior, segundo Hope. Então, nós vamos vendo isso aqui. Denis, ele fala quase a mesma coisa, mas de palavras bem profundas, bem espiritualizadas, né? Ele diz assim: a consciência apresenta vários planos. A faculdade de concentrar as sensações externas, coordená-las, defini-las e perceber as suas causas e efeitos, acorda a consciência intelectual. Desabrochará o sentimento e o juízo. Então, Denis diz assim: quando a consciência começa a examinar, a criticar, a deduzir tudo isso que ele está percebendo no mundo externo, ele desperta a consciência intelectual, a vontade de saber como é que acontece tudo isso dentro de nós mesmos, dentro dos outros, e as consequências para o mundo, né? Aí desperta o sentimento do juízo, de julgar tudo isso que está acontecendo. Então, Denis diz: a alma compreenderá a si mesmo, tornar-se-á ao mesmo tempo sujeito e objeto. Ou seja, você é o objeto de você mesmo. Então, você é o sujeito, e a meta que esse sujeito tem é alcançar a perfeição. Então, você é o objeto e, ao mesmo tempo, sujeito. É muito profundo, meus irmãos. Depois ele diz assim: a personalidade encontra-se com a consciência moral ou espiritual e começa a sentir as vibrações do mundo moral. Aí já é um outro nível de consciência em que o ser humano começa a perceber que existem outras dimensões da vida, as vibrações do mundo moral. Então, o ser humano começa a perceber que as pessoas de bons sentimentos têm outros níveis de vibrações. Você, em determinados ambientes, você percebe também as vibrações daquele ambiente, que tudo é energia, né? E essa energia, ela tem gradações. Ela é uma energia mais pura que liga a consciência maior, a consciência de Deus, né? A alma humana, e a energia mais, vamos dizer assim, mais condensada, né? Mais concentrada, menos rarefeita, que se liga aos mundos materiais. Então, esse aí já é um outro nível de consciência, quando a individualidade, a alma humana, encarnada ou não, consegue perceber as energias do mundo moral. As energias do mundo físico, as energias do mundo físico são cercadas, né, pelas energias do mundo moral, como disse André Luiz e chamou de psicosfera. Nós temos a atmosfera, que é a energia do mundo físico, e a psicosfera, que é a energia psíquica, a energia do mundo moral. É com o sentido interno que o ser humano percebe os fatos e as verdades de ordem transcendental.
É esse sentido profundo, ainda desconhecido, que foi designado pela ciência de consciência subliminal. Então, é essa energia íntima de você perceber as múltiplas dimensões da vida que foi chamada de consciência subliminal, né? Ou subliminal, como se pronuncia. Descobre-se profundezas novas na alma à proporção que ela se transforma, como se a alma fosse formada de camadas sobrepostas, cada uma das quais permanece desconhecida enquanto está coberta por outras. Olha, vamos pensar juntos sobre isso, meus irmãos? A nossa alma, já estudamos o corpo espiritual, né? O corpo perispiritual ou corpo espiritual, o nosso perispírito, os espíritos dizem que são formados em camadas. As camadas desse corpo espiritual, que é energia, né? É a energia mais rarefeita, como nós falamos, é ligada à alma humana, e a energia mais densa é ligada ao corpo físico, porque esse corpo absorve as energias, né, os fluidos do mundo onde ele deverá habitar. Então, o que Denis está dizendo aqui é que essas camadas sobrepostas da nossa consciência íntima, ou seja, cada camada desse corpo que nos coloca em contato com o mundo físico e com o mundo espiritual, cada camada dessa nós vamos perdendo à medida que não nos é mais necessário. Quando a gente chegar no estado de consciência pura, né, na nossa plenitude, o nosso perispírito, as camadas mais grosseiras dele já estarão, já não teremos mais necessidade delas, porque estaremos vibrando numa energia mais veloz, numa energia mais pura, capaz de nos permitir viajar por outros mundos habitados e outros mundos superiores. Que coisa interessante. Denis diz assim: o mais belo livro está em nós mesmos. O infinito revela-se nele. Feliz daquele que nele pode ler. Então, a nossa consciência vai se ampliando, né? Nós vamos tendo condições de abarcar mais a noção da grandeza do conjunto à medida que vamos dando velocidade maiores ao nosso corpo espiritual, ou perispírito, que é o revestimento da nossa alma. Um dia, esse corpo estará exatamente na mesma energia, na mesma velocidade da alma, que a gente ainda não sabe o que é. A gente não compreende ainda que elemento material é esse do qual nós fomos feitos, né? Que é pura luz. A gente sabe que a velocidade da luz, eu acho que é 360 mil metros por segundo, é uma velocidade incrível, e que o espírito, de acordo com a sua pureza, ele consegue ser até mais veloz do que a própria luz. O brilho do espírito é mais poderoso do que o brilho de tudo que a gente conhece, inclusive da luz, da velocidade da luz. E ele diz assim: descobre-se profundezas novas na alma, à proporção que ela se transforma, como se fosse formada de camadas sobrepostas, cada uma das quais permanece desconhecida enquanto está coberta por outras. Isso são frases de William James,
que Denis colocou nesse capítulo do seu livro. Então, assim, Gabriel Delany, ele faz uma analogia do nosso corpo espiritual como uma cebola em que você vai descascando, assim, tirando aquelas diferentes qualidades de casca, né? Então, a nossa alma é também assim. Ela está ligada ao nosso corpo físico enquanto nós estamos aqui na Terra. Ao sairmos aqui da Terra, nós vamos deixar uma das camadas do nosso corpo espiritual, do nosso perispírito. Vamos deixar uma das camadas, desses elementos materiais que ficamos ligados, né? Quando rompe o fio de prata, que a gente chama, ao desencarnarmos, quando nós rompemos esse fio de prata que nos liga ao corpo físico, porque assim como a ligação foi feita molécula a molécula ao corpo físico, o desligamento também vai sendo progressivo até que a gente devolva todo o elemento material que o nosso corpo espiritual absorveu para fazer uma de suas camadas. E aí, esta camada, nós devolvemos à Terra também, junto ao nosso corpo físico. E ascendemos, né? Mudamos de dimensão, vamos para a dimensão espiritual, com o nosso corpo perispirítico, ou com o nosso perispírito, ou com o nosso corpo espiritual mais leve, porque deixamos uma camada aqui na Terra e com as conquistas morais que tivermos feito, que a gente tiver conquistado durante essa existência, vão se somar às outras e constituir um movimento elétrico, digamos assim, mais veloz, tornando a nossa alma mais iluminada. Por isso, Leon Denis diz que em cada reencarnação nós rejuvenescemos, porque nós vamos adquirindo mais brilho, mais velocidade ao nosso corpo espiritual. Ele diz assim, ele conta um caso da Ella Hopkins, ele conta vários casos. Eu botei só esse caso aqui, porque é interessante demais. Essa moça é cega, surda e muda. E citou também uma outra que lê em 3 idiomas e também lê o pensamento da pessoa quando toca na pessoa. Olha que coisa interessante, uma pessoa que é cega, é surda, é muda, aparentemente não poderia entrar em contato com o nosso mundo, que é feito desses 5 sentidos, a não ser pelo tato e pelo gosto, não é? Pelo cheiro também. E essa pessoa, essa menina que foi educada, claro, numa escola para surdos e mudos, ela foi criada ali e aprendeu a ler através daqueles códigos que já tem, né, a linguagem do Braille. E ela aprendeu a ler ali. Só o que foi surpreendente é que ela aprendeu em 3 idiomas. Ela falava 3 idiomas. Além disso, ela tinha um sentido novo, uma percepção, que quando ela tocava na pessoa, ela sabia exatamente o problema que a pessoa estava vivenciando, que é uma espécie de como é que chama? Psicometria, né? Sentir a energia da pessoa. Lombroso contou um caso incrível também de uma moça que na puberdade transferiu a visão para o ouvido. Olha que coisa incrível que Lombroso contou para Denis, né? Uma moça que ele conheceu, que ela perdeu a visão e passou a enxergar pelo ouvido. Então, quando botava o texto assim no ouvido dela, ela conseguia ler o texto através o órgão dela. A gente tem ligações tudo aqui por dentro, né?
e o órgão dela passou, a visão passou a funcionar no ouvido. Quantas coisas que a gente não sabe a respeito de nós mesmos, né? Assim, quanto mais intensa é a vida espiritual, mais se desenvolve os sentidos interiores. Então, quando a gente pensa que tem só 5 sentidos, né? Hoje, o estudo da ciência já diz que a gente tem para mais de 15 sentidos, porque a intuição é um sentido, a premonição, a bilocação da consciência, a possibilidade de movimentar objetos, né? Os fenômenos são divididos em 3, psigama, psicapa, psiteta. Então, que a gente pode perceber a dimensão espiritual, embora a ciência ainda, formalmente, ainda não aceita que existem espíritos fora de nós nos influenciando, mas eles aceitam a influência dos espíritos como se fossem espíritos que estivessem dentro de nós. E isso tem razão de ser mesmo. Nós somos influenciados por esses fantasmas íntimos que nós temos dentro de nós. Então, meus irmãos, nesse capítulo, espero que vocês peguem o livro para ler e se entenderam mais alguma coisa além do que eu falei. Mas, em resumo, Denis nos diz que a nossa consciência, nós temos vários níveis de consciência, e a nossa consciência vai se ampliando, nós vamos sendo capazes de perceber muito mais, de ter sentidos novos com relação à grandeza universal, à medida que a gente adotar a espiritualização, ou seja, nos tornarmos melhores. À medida, quanto mais intensa é a vida espiritual, quanto mais nós vivenciarmos esta possibilidade de nos aceitarmos como alma imortal, mais possibilidades nós vamos ter de perceber os mundos paralelos às dimensões da vida. Por isso, Herculano Pires, que é um grande estudioso também, ele afirma que nós somos seres interexistentes. Nós vivemos a realidade material e vivemos a realidade física, a realidade espiritual. Somos interexistentes, existimos no mundo material e no mundo espiritual, que estão assim interligados. Ivone Pereira, que é uma grande médium, ela diz que quando ela olha uma paisagem, ela entra em transe, embora ela esteja vendo as árvores, as estradas, os pássaros, as flores, tudo na dimensão física, ela começa a ver também aquele mundo paralelo ali, né? A outra dimensão da vida ligado àquele mesmo espaço, que segundo ela, para ela, é cercado de um colorido mais forte e também mais dotado para o azul, segundo a sua própria visão. E a gente tem mesmo essa possibilidade de ver as outras dimensões que coabitam conosco, né? As dimensões em paralelos, e entre eles estão os espíritos, 4ª, 5ª dimensão, múltiplas dimensões, né? Porque o nosso Pai Celestial, que a gente ainda nem compreende o que é Deus, né? Ou não é, o que é Deus, inteligência suprema do universo, mas ao observarmos as criaturas de Deus, as suas criações, a gente pode perceber a grandeza de nós mesmos e de nosso Pai. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.